Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram, e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e bondoso coração de Deus. Que a paz mansa, o alívio imediato e a força libertadora de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o abraço acolhedor da nossa Mãezinha do Céu, a Virgem Maria, e o sopro quente e renovador do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça bendita e curadora visite a sua sala de estar, a sua cozinha, os seus quartos, abençoe o seu local de trabalho e derrame um bálsamo de esperança sobre aquele peito que, quem sabe na manhã ou na noite de hoje, acordou tão apertado, cansado das lutas da vida, sentindo-se cercado por problemas, prisioneiro de situações difíceis ou chorando por um ente querido que parece estar perdido para o mundo. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro remédio santo para as nossas almas fadigadas, podermos frear essa correria maluca de boletos, prazos, notícias ruins e barulhos do mundo para sentarmos juntos, como irmãos amados, aos pés do Mestre, deixando que a sua palavra quebre as nossas correntes e nos traga de volta para a luz. Meus irmãos amados, o Evangelho de hoje nos leva para a região dos Gadarenos. E prestem muita atenção no cenário que a palavra de Deus nos desenha. Jesus mal desce do barco, mal pisa na outra margem, e já vem ao encontro dele 2 homens possuídos pelo mal. E onde esses homens moravam? Nos túmulos. No cemitério. O texto diz que eles eram tão violentos que ninguém conseguia passar por aquele caminho. Minha gente, imaginem a dor da família desses 2 homens. Imaginem a mãe de um deles, chorando em casa, sabendo que o filho estava morando no meio da morte, sujo, machucado, agressivo, isolado de tudo e de todos. Eles estavam vivos no corpo, mas a alma deles já habitava a escuridão dos túmulos. Vamos trazer isso para a nossa realidade de hoje, meus filhos. Quantos de nós, ou quantas pessoas que nós amamos profundamente, não estão hoje morando nos túmulos da vida moderna? O túmulo da depressão profunda que tranca o jovem no quarto escuro e o afasta da família. O túmulo do vício em drogas e álcool, que torna a pessoa agressiva, violenta, irreconhecível, a ponto de destruir a paz dentro de casa, fazendo com que ninguém consiga passar por aquele caminho sem que haja briga e gritaria. O túmulo da pornografia, da mentira, dos ressentimentos guardados por anos que apodrecem a alma. Muitas vezes, o inimigo de Deus usa essas correntes para nos isolar da sociedade, para nos fazer sentir indignos do amor, para nos convencer de que a nossa vida acabou e que o nosso único lugar é no meio daquilo que está morto. Mas olha o que acontece quando Jesus chega. A simples presença do Filho de Deus já atormenta o mal. Jesus não precisa gritar, ele não precisa de espetáculo. Ele dá uma única ordem aos demônios: ide. E eles saem dos homens e entram numa manada de porcos que se atira no mar. Os homens são libertos. Eles voltam a ter dignidade, voltam a ser donos de si mesmos, voltam para o convívio da sociedade. Jesus atravessou o mar e enfrentou uma tempestade no capítulo anterior só para salvar a vida de 2 homens rejeitados por todos. Para Jesus, minha gente, a sua vida, a vida do seu filho, a restauração do seu casamento vale mais do que todo o dinheiro e todas as riquezas deste mundo. Ele vai até o inferno, se for preciso, para resgatar a sua família das garras do mal. Porém, o Evangelho termina com uma das cenas mais tristes da Bíblia. Os donos dos porcos fogem, contam para a cidade o que aconteceu, e o povo da cidade vai até Jesus. Mas em vez de agradecerem pela cura, em vez de fazerem uma festa porque 2 irmãos foram salvos da morte, sabe o que eles fazem? Eles pedem para Jesus ir embora. Eles expulsam o Salvador da cidade. Por quê, meus filhos?
porque eles amavam mais os seus porcos, o seu lucro, os seus negócios, do que a vida humana. O bolso deles doeu mais do que a alegria de ver o próximo curado. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Nós expulsamos Jesus da nossa casa, das nossas escolhas, porque não queremos abrir mão dos nossos porcos, dos nossos apegos materiais, dos nossos pecadinhos de estimação, do nosso orgulho de não perdoar, da nossa ganância. Hoje, Jesus quer libertar a sua casa. Não tenha medo de perder aquilo que te afasta de Deus. Deixe que os porcos dos vícios e dos apegos mundanos se afoguem, e abrace a vida nova e liberta que só Jesus Cristo pode te dar. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, soberano libertador, médico das almas e dos corpos, nosso bom pastor que deixa as 99 ovelhas para resgatar aquela que está machucada, suja e perdida nos abismos deste mundo. Nós nos colocamos agora, como uma imensa, necessitada e fervorosa família de fé, de mãos dadas em espírito, ultrapassando todas as distâncias físicas através desta tela, formando uma verdadeira muralha de oração, de clamor e de total confiança diante da tua presença majestosa, santa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração, desarmamos o nosso orgulho, despimos as nossas vaidades e colocamos toda a nossa pequenez, as nossas fraquezas, os nossos medos paralisantes e as nossas lágrimas mais doloridas aos teus pés sagrados e perfurados por amor a cada um de nós. Nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos e rendemos graças porque tu és o Deus que não tem nojo das nossas misérias, o Deus que caminha até os túmulos da nossa existência para nos puxar pela mão e nos devolver a dignidade de filhos amados do Pai Celestial. Nós te pedimos perdão, nosso doce e amado Mestre, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento sincero. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que nós, assim como os moradores daquela cidade, pedimos para que tu te retirasses das nossas vidas, das nossas famílias e dos nossos negócios, porque preferimos amar os nossos porcos, os nossos apegos, o nosso dinheiro e os nossos vícios do que viver a liberdade da tua graça. Perdoa-nos por todas as vezes em que nós colocamos o bem material acima da vida humana, quando fomos indiferentes à dor do nosso irmão que sofre nas calçadas ou dentro da nossa própria casa. Perdoa a nossa falta de paciência com aqueles que estão presos nos túmulos do vício. Perdoa as nossas palavras duras que, em vez de curar, empurraram os nossos familiares ainda mais para o isolamento. Lava-nos, Jesus, purifica a nossa mente e o nosso peito com a torrente viva, quente e restauradora do teu sangue precioso. Arranca toda a cegueira espiritual do nosso ser, quebra a dureza do nosso coração e dá-nos a graça de valorizar aquilo que realmente importa para a eternidade. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão rasgada, porque a tua multidão de filhos amados está aprisionada, precisando desesperadamente que a tua voz de autoridade expulse todo o mal que tenta destruir os nossos lares. Nós te apresentamos, Senhor, os nossos familiares que estão vivendo nos túmulos dos vícios e das depressões. Nós choramos aos teus pés pelas mães e pais que não dormem à noite, esperando o filho voltar das ruas, aprisionado pela pedra do crack, pelo álcool, pelas drogas sintéticas e pelas falsas amizades. Jesus, com a mesma autoridade que tiveste na região dos Gadarenos, ordena agora, com apenas uma palavra, ide. Expulsa todo o espírito de vício, de autodestruição, de violência, de rebeldia e de confusão mental que tomou conta da nossa juventude. Tira os nossos jovens dos túmulos. Sopra o teu Espírito Santo de libertação. Visita agora os quartos onde há pessoas paralisadas pela depressão profunda, pela síndrome do pânico, pela fobia social e pela ansiedade que sufoca. Toca no sistema nervoso adoecido desses teus filhos. Repreende os pensamentos de morte, de suicídio e de ruína. Quebra as correntes do isolamento. Traz a luz onde há trevas. Devolve o brilho nos olhos e a vontade de viver debaixo do teu amor poderoso. Nós te pedimos também, soberano médico dos médicos, por aqueles irmãos que estão aprisionados nos túmulos frios das enfermidades físicas, vendo o próprio corpo consumir-se em dores atrozes. Passa agora, Jesus, com a sombra curadora e vivificante do teu manto sagrado pelos corredores gélidos e brancos dos hospitais. Entra com a tua luz resplandecente nas UTIs de todas as cidades, visita as macas superlotadas dos prontos socorros e repousa as tuas mãos chagadas sobre os leitos das nossas casas,
onde há alguém gemendo de dores terríveis neste exato segundo. Nós clamamos, com a fé audaz que move montanhas, por aqueles que receberam diagnósticos médicos assustadores de câncer, tumores malignos, leucemia, problemas cardíacos graves, sequelas neurológicas e doenças crônicas incuráveis aos olhos da medicina dos homens. Apresentamos-te os irmãos que sofrem com dores severas na coluna, nas articulações, os que lutam contra doenças autoimunes, falência renal e diabetes. Tu és o dono da vida. Nós te suplicamos de braços erguidos ao céu, repreende a enfermidade, desfaz as células malignas, limpa o sangue de toda impureza, renova as forças falidas e reconstrói a saúde de cada um, para que eles testemunhem o teu milagre extraordinário. Seja o Senhor absoluto das nossas famílias, Príncipe Supremo da Paz. Nós clamamos por restauração, harmonia, fidelidade e libertação sobre as nossas casas e sobre os nossos casamentos. Não permitas que o inimigo transforme os nossos lares em campos de batalha, cheios de violência e gritaria. Olha para os casamentos que estão se arrastando, desgastados pela falta de diálogo, pelas traições físicas e emocionais, e pelo orgulho de quem não sabe pedir perdão. Une novamente os corações dos maridos e das esposas com o cimento inquebrável do teu amor. Liberta a nossa casa de toda inveja, de todo mal-olhado, de todo trabalho de feitiçaria e de tudo aquilo que tenta trancar os nossos caminhos. Que as nossas casas voltem a ser portos seguros de paz e santuários de oração. E por fim, Pai Celestial e nosso fiel provedor, nós te entregamos as angústias financeiras e materiais que têm aprisionado e tirado a dignidade de tantos pais e mães de família trabalhadores. Tu que és o dono do ouro e da prata, olha para o desempregado que chora escondido por não ter como sustentar os filhos, olha para o trabalhador autônomo que vê as vendas caírem, olha para quem está sufocado por dívidas intermináveis e para a dona de casa que olha o armário e vê o alimento acabando. Abre de par em par as janelas da tua providência sobre as nossas casas. Destranca portas de empregos dignos, abençoa o suor do nosso trabalho honesto, multiplica o pão na nossa mesa e afasta para bem longe de nós o fantasma da miséria, da fome e da humilhação. Nós consagramos a Ti, ó Deus de amor, a nossa vida inteira. Não te expulso da minha casa, Senhor. Pelo contrário, eu te peço, entra, faz morada e domina tudo que somos, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém. Meus amados filhos e filhas, que momento extraordinário, profundo e libertador nós acabamos de viver aqui juntos, sintonizados num só coração de oração e fé. Vocês conseguem sentir como o ambiente mudou, como o ar ficou mais leve, como aquela sensação de aprisionamento sumiu e o peito se encheu de uma paz santa. É o poder de Jesus agindo na nossa vida. A grande e urgente lição que o Evangelho nos deixa hoje é um chacoalhão de amor para nossa alma. Jesus tem poder sobre qualquer força do mal. Não existe túmulo profundo demais que a mão dele não consiga alcançar. Não existe vício forte demais que a voz dele não consiga expulsar. O único cuidado que nós precisamos ter é nunca, jamais expulsar Jesus das nossas vidas por causa dos nossos apegos. Escolha Cristo, escolha a sua família, escolha a salvação. Minha gente querida do meu coração, o nosso povo está sofrendo demais, com milhares de jovens aprisionados nos túmulos da depressão e das drogas, famílias se destruindo na violência e pessoas expulsando Deus de casa sem perceberem o mal que fazem a si mesmas. Eles precisam urgentemente ouvir essa palavra de libertação para lembrarem que há um Deus que quebra qualquer corrente. Por favor, seja um missionário valente e cheio de amor neste exato momento. Clique com força no botão de inscrever-se aqui no canal. É totalmente gratuito, você não paga nada, mas ajuda esse vídeo a crescer e essa oração de quebra de maldição a chegar até aquela mãe que está chorando agora pelo filho perdido e pensa em desistir. Ative também o sininho das notificações para nós estarmos de mãos dadas em oração todos os dias, blindando a nossa casa. E o gesto missionário mais importante de todos, compartilhe muito este vídeo. Mande agora mesmo nos grupos de WhatsApp da sua família, para os seus amigos do trabalho, para aquela pessoa que está precisando urgentemente de um livramento. Seja o canal de Deus na vida de alguém. E para eu ter a imensa e transbordante alegria de saber que você rezou comigo com o coração ardendo de fé até o último segundo, abriu a porta para Jesus e tomou posse da sua libertação, vá ali na área dos comentários e escreva bem forte, como um grito de vitória espiritual: Jesus, liberta a minha família. Deixe esse comentário abençoado e cheio de autoridade registrado ali embaixo. Um conselho prático de pai, bem direto e cheio de carinho, para transformar a sua semana inteira. Nesses próximos dias, nós vamos vigiar as nossas prioridades. Faça o exercício de identificar qual é o porco que está roubando a paz da sua casa. Será que é o excesso de celular que não deixa você conversar com seu cônjuge? É um orgulho bobo? É o apego ao dinheiro? Identifique o que precisa sair e tenha coragem de pedir para Jesus levar isso embora.
Valorize mais o sorriso de quem vive com você do que qualquer bem material. Escolha a vida. Vão em paz gloriosa, na certeza de que as correntes foram quebradas e que o Senhor lhes acompanhe sempre, protegendo seus lares. Um abraço bem apertado, forte e cheio de bênçãos no coração de cada um de vocês. Fiquem todos firmes com Deus.